No digital, muita gente tenta vender autoridade com promessa exagerada. Só que promessa vazia até chama atenção no começo. E o problema é que não sustenta confiança, não sustenta reputação e não sustenta o negócio. E neste vídeo eu vou te mostrar como que você pode apresentar os seus resultados de uma forma ética, estratégica e convincente. Então, se você é aquela pessoa que se sente desconfortável, assim como eu, em vender o seu serviço ou o seu curso com aquelas afirmações exageradas, aqui você vai entender como que você pode gerar confiança sem ter que inventar números, sem vender milagre e sem parecer só mais uma pessoa repetindo o barulho da internet. E principalmente porque resultados reais valem muito mais do que prometer uma transformação milagrosa. E se você caiu de paraquedas por aqui ou está me vendo pela primeira vez, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Gersene Matos e ajudo profissionais e empreendedores a construir autoridade digital, com estratégia, posicionamento e inteligência artificial. Mas antes de continuar, eu preciso alinhar uma coisa com você. Aqui, você não vai encontrar promessa de dinheiro fácil, porque eu não ensino atalhos, eu ensino a pensar. Então, se o que você busca é construir algo sólido no digital, com clareza, com estratégia e uma visão de longo prazo, então você está no lugar certo. Existe uma mentira silenciosa no digital. A ideia de que para você ser percebido como uma autoridade no assunto, na sua área, você precisa parecer ser alguém grande antes de ser consistente. Uma ideia de que você precisa acelerar a narrativa, ostentar resultado e empacotar uma promessa. Mas isso não é o que constrói autoridade no digital. Isso constrói apenas uma percepção vazia. E percepção vazia não se sustenta no longo prazo. E é exatamente por isso que tanta gente cresce rápido e desaparece na mesma velocidade. Porque no fundo não existe base. E sem base, não existe autoridade. Então, se você sentiu que o digital ficou barulhento demais, com promessas demais e fundamentos de menos, então o conteúdo de hoje ele é feito para você. Hoje nós vamos falar sobre o que realmente valida uma autoridade no digital. E não é aquilo que você diz, é aquilo que você consegue provar. Existe uma diferença clara entre quem constrói credibilidade e quem só performa credibilidade. E essa diferença aparece na forma como você utiliza o recurso de prova social. No vídeo anterior eu falei sobre a construção da bio para o seu Instagram, para o seu LinkedIn, para a rede social que você vai se posicionar como autoridade na sua área. E a ideia era deixar claro que esse posicionamento começa justamente na forma como você se apresenta para as pessoas. Mas a apresentação, ela não sustenta a percepção sozinha. Então, se o restante da sua comunicação não prova aquilo que você diz, a sua autoridade não se mantém. O mercado digital, ele amadureceu. E quando o mercado amadurece, ele começa a punir os exageros e começa a premiar quem mantém uma consistência. Hoje, especialmente em mercados mais racionais e profissionais, a confiança virou um dos ativos mais valiosos na construção de uma marca. As pessoas não querem mais só serem impactadas, elas querem sentir que estão diante de algo, de alguém que sabe o que faz, que sabe o que está falando, que fala com responsabilidade e principalmente que mostra a realidade como ela realmente é. E é aqui que entra um ponto central. Autoridade não é sobre o que você diz sobre si mesmo. Autoridade é o que a sua comunicação consegue sustentar diante da sua realidade. E o problema é que muita gente ainda comunica como se estivesse em um mercado infantilizado. Então acaba fazendo promessas demais, simplifica muito os processos, as demandas, esconde algumas coisas importantes durante o processo, dramatiza os seus resultados e tenta convencer pela excitação do momento, do assunto e não pela clareza. Só que isso também tem um preço. Você pode até ganhar uma atenção mais rápido, pode até ganhar a audiência mais rápido, mas só que você perde uma coisa muito maior, que é a sua credibilidade no longo prazo. E sem credibilidade, não existe um negócio que se sustente. É só um pico ali do momento.
E o pico não é uma construção. E nos dias de hoje, a transparência não é só um detalhe. Ela deve fazer parte da sua estratégia, porque quem esconde demais pode até parecer interessante no começo, mas só que não consegue sustentar confiança das pessoas no longo prazo. O mercado, ele se tornou mais cético. O consumidor está cada vez mais atento aos detalhes, às informações. O cliente, ele quer entender quem é que está lhe dando antes de comprar. Então a confiança passou a ser uma espécie de moeda de alto valor no digital. E isso vale ainda mais naqueles negócios onde a decisão envolve algum tipo de risco, um investimento, uma expectativa de um resultado. Então a transparência aqui não é uma exposição exagerada. A transparência é reduzir essa distância que existe entre aquilo que você promete e aquilo que você realmente consegue entregar. O que isso significa na prática? Significa mostrar os bastidores do seu processo, explicar como que você pensa, por que você pensa diferente dos demais do mercado, deixar claro o que o seu trabalho faz e o que ele não faz. Você também tem que apresentar o contexto, não só o resultado final que é entregue, mostrar às pessoas a lógica que existe por trás do método que você está vendendo. Veja agora alguns pontos que podem ajudar a fortalecer a sua autoridade no digital. A abertura dos bastidores, a clareza sobre o processo daquilo que você está construindo, coerência entre o seu discurso e aquilo que você pratica, menos performance e mais verdade. E um detalhe importante, você também precisa assumir as falhas, ajustar, mostrar o seu aprendizado. Esses são detalhes que eles não vão enfraquecer a sua imagem, muito pelo contrário, mostra que você tem maturidade, que você tem responsabilidade com as pessoas que estão depositando confiança em você e principalmente honestidade. Quem tenta parecer perfeito demais o tempo todo acaba gerando distância, e quem comunica com verdade é quem gera identificação e confiança. Porém, comunicar verdade, gerar identificação e confiança é um processo que leva um tempo maior, é uma construção de longo prazo. E convencer alguém sobre o seu trabalho, sobre o seu serviço, com clareza é diferente de pressionar alguém trazendo alguma ilusão. E muita gente confunde uma comunicação forte com manipulação. Só que existe uma linha muito clara entre persuadir e enganar. A persuasão ética, ela apresenta argumentos claros, mostra os benefícios reais, respeita a inteligência da sua audiência, ajuda a pessoa a tomar uma decisão melhor para ela e constrói uma relação de ganho mútuo. Já a manipulação, ela usa o medo sem nenhuma responsabilidade, ela omite limites e condições, ela cria uma urgência artificial, exagera nas promessas, na entrega, nos resultados e vende fantasia no lugar de um processo. E quando a comunicação cruza essa linha, ela deixa de ser estratégica e passa a ser uma comunicação mais oportunista. Na prática, um conteúdo ético, ele precisa evitar esses exageros. Ele tem que ser verificável. Ele não pode usar vulnerabilidade emocional como um atalho para as vendas. Ele também tem que respeitar a privacidade e os dados das pessoas. Não pode transformar exceção em uma regra. E um ponto importante para quem cria conteúdo, para quem vende o seu conteúdo no digital, é que você não precisa falar manso para você ser uma pessoa ética. Você pode ser firme, direto e persuasivo, mas você precisa ser verdadeiro naquilo que você está entregando para as pessoas. O problema não está em vender o seu produto no digital. O problema está em vender algo que depende da distorção para parecer que é algo bom. A prova social no digital, ela não é um enfeite, ela é uma forma de validação. As pessoas costumam confiar mais rápido quando elas percebem que outras pessoas já tiveram aquela experiência como um resultado real. E a prova social existe porque decisões humanas não acontecem no vazio. Quando alguém vê outra pessoa que está tendo resultado com aquele produto, com aquele estudo ou com aquele serviço, isso reduz a percepção de risco para as demais pessoas.
Só que nem toda prova social consegue gerar essa confiança. Muita prova social hoje, ela é fraca, ela é genérica ou até mesmo artificial. Então, para funcionar de verdade, a prova social precisa ser autêntica, relevante, visível e diversificada. E o que enfraquece a prova social? Um print solto, sem nenhum contexto, um depoimento genérico, aquela frase vazia como amei, maravilhoso, que não diz muito sobre o resultado que a pessoa conquistou, alguns números sem nenhuma explicação, sem nenhum fundamento, e resultados extraordinários sem condições claras de como chegar até aquele resultado. Então, o que fortalece a prova social? O contexto do problema, um ponto de partida, o caminho percorrido durante o processo, durante o curso, o resultado concreto que a pessoa vai ter depois daquele curso, depois de uma mentoria, depois daquele serviço, uma métrica objetiva e a fala humana e específica. Quanto mais específico é o relato, mais confiável aquele produto, aquele serviço parece ser, porque a especificidade mostra que existe uma realidade ali por trás de tudo aquilo. Um exemplo de uma prova social fraca. Ela é excelente, super recomendo. Quando você tem uma prova social forte, a pessoa vai trazer mais detalhes no depoimento, na fala, como por exemplo, em 60 dias consegui organizar a minha comunicação, reposicionar a minha oferta e fechar minhas primeiras vendas com mais clareza. Então a pessoa traz ali o que ela conquistou depois da sua mentoria, depois do curso, depois daquele treinamento. E a diferença está no nível da concretude da fala dessas pessoas. E como que você pode transformar os seus resultados em uma narrativa de autoridade? Resultado sem narrativa, ele acaba se perdendo no mercado. E a narrativa sem resultado vira só teatro. Então, um bom estudo de caso não é uma vitrine sobre você, sobre o seu produto. Ele é uma história sobre uma transformação real que o seu produto provocou, causou na vida de alguém. E a melhor estrutura é aquela que tem o cliente é o herói, o cliente ali é o destaque, é o protagonista principal ali do seu produto e você é o mentor que orienta nessa jornada. Então, a estrutura ideal para um estudo de caso, no cenário inicial, seria você trazer qual era a dor, o problema ou a limitação daquela pessoa. Durante a jornada, o que foi feito, qual a estratégia que foi aplicada, quais decisões que realmente importaram para ter aquele resultado. O clímax, onde você vai falar quais resultados concretos que apareceram durante a jornada e o aprendizado, o que esse caso ensina para quem está assistindo, para quem está participando ali do processo. Isso tudo é muito mais forte do que só dizer que você ajudou um cliente e deu certo. Na prova social, o público quer entender o antes, o durante e o depois do processo. As métricas, elas podem até ajudar muito aqui em todo esse processo, principalmente quando são métricas de negócio, como por exemplo, aumento da conversão, melhoria na taxa de resposta, redução de desperdício, ganho de eficiência, crescimento de faturamento, diminuição de custos e ganho de clareza comercial. E um cuidado importante que é preciso ter aqui: não use o estudo de caso como se ele fosse uma peça de autopromoção vazia. Você deve usar como uma ferramenta de ensino e validação. E quando você ensina através dos seus casos, a sua autoridade ela começa a crescer de forma natural. E não é nenhuma novidade que existe no digital métricas reais e métricas de vaidade. A curtida, os comentários, aqueles números exorbitantes de engajamento, eles até chamam a atenção, mas o que realmente sustenta um negócio é a conversão. E um dos maiores erros do digital é confundir a visibilidade com resultado. Nem tudo que cresce na tela cresce no caixa do seu negócio. Então, nem tudo aquilo que impressiona no seu perfil, ele gera impacto real no negócio de outras pessoas. Então, o que são as métricas de vaidade? Número de seguidores, número de curtidas, alcances isolados,
visualizações sem nenhum contexto. Essas métricas podem até parecer sinais complementares, mas elas não podem ser a base da sua narrativa de autoridade. O que interessa de verdade? Engajamento qualificado, geração de conversa, tráfego, conversão, retenção, eficiência da sua operação, impacto no objetivo de negócios e um ponto central. O cliente não investe mais porque você parece movimentado. O cliente investe mais quando ele entende como o seu trabalho pode gerar valor para ele. E esse valor precisa ser traduzido. Então, não basta mandar um print, não basta despejar um monte de números em cima dele, não basta trazer números sem uma leitura. Números sem leitura não prova uma inteligência estratégica. O relatório bom não é aquele que mostra muitos dados, muitos números. O relatório bom é aquilo que conecta os dados com a interpretação, uma decisão importante e quais os próximos passos a serem dados. A autoridade, ela aumenta quando você mostra que sabe ler a realidade, não só exibir os números ali conquistados. E quando a comunicação deixa de ser estratégica e passa a ser abusiva? Nem toda promessa exagerada é apenas marketing agressivo. Em alguns casos, ela pode também ser entendida como uma prática abusiva fraudulenta. O mercado digital, ele cresceu bastante e com ele também cresceram essas práticas abusivas, manipulação emocional e falsas promessas de enriquecimento rápido. Isso acendeu um alerta jurídico e social, porque existe uma diferença entre comunicar bem e explorar vulnerabilidade das pessoas. Quando alguém vende sucesso garantido, enriquecimento imediato, transformação certa para qualquer pessoa, resultado extraordinário sem nenhum contexto e ainda usa a ostentação ou a pressão psicológica para induzir uma compra, essa comunicação deixa de ser não só antiética, ela também pode entrar em um campo muito mais grave. E aqui o objetivo desse vídeo não é gerar medo nas pessoas, é gerar consciência. Então, se você quer construir uma marca séria, um produto sério, um serviço sério no digital, você precisa entender que credibilidade não se constrói na beira do engano e a autoridade não pode depender de encenação. O marketing legítimo é aquele que mostra dados reais, comunica limites, contextualiza resultados e respeita a capacidade de decisão do consumidor. Quem constrói em cima da verdade pode até crescer mais devagar, pode levar mais tempo para alcançar o resultado desejado, mas constrói algo que permanece ao longo do tempo. E como que você pode gerar prova social quando você ainda não tem depoimentos dos seus clientes? Se você ainda não tem depoimento dos seus clientes a respeito do seu produto ou do seu serviço, isso não significa que você precisa fingir uma autoridade. Significa que você precisa construir evidências do jeito certo. E esse é um ponto muito importante, principalmente para quem está começando no digital ou está em fase de transição. Muita gente acha que sem um depoimento, sem muitos comentários, fica mais difícil de gerar confiança. E aí começa a forçar a narrativa, editar a realidade ou copiar estratégias que não combinam com o próprio momento. Só que existem formas éticas e inteligentes de se construir a prova social antes mesmo de você ter uma coleção de depoimentos. E o primeiro deles é você se tornar o seu avatar transformado. Ou seja, se você vende uma transformação, a forma mais direta de começar é mostrar que essa transformação aconteceu com você ou está acontecendo com você. Mostre a sua jornada, mostre o seu processo. Isso significa que você vive aquilo que você ensina. Mostre os seus próprios resultados, documente marcos reais, marcos importantes. Seja um exemplo coerente da mudança que você promete ajudar as outras pessoas a construir. Vamos ver alguns exemplos. Se você fala sobre liberdade geográfica
através do seu trabalho, através do seu serviço, mostre a sua rotina de trabalho, mostre como é o seu dia a dia. Se você fala sobre posicionamento, mostre como que você está estruturando a sua própria comunicação, como que você está realizando esse processo. Se você fala sobre finanças, mostre os seus marcos com responsabilidade e com contexto. Se você é um profissional da saúde, da estética ou do desempenho, a sua própria evolução pode sim funcionar como uma evidência inicial. Aqui, o ponto não é criar uma autopromoção vazia. O ponto é você ser uma prova viva e coerente daquilo que você defende, daquilo que você oferece para as outras pessoas. Um outro pilar importante para quem não tem a prova, não tem depoimentos dos clientes, é documentar a sua jornada. Você não precisa esperar o resultado final para você começar a construir a sua autoridade. E muitas vezes gera até mais conexão do que mostrar apenas a linha de chegada. O que você pode documentar durante esse processo? Os bastidores da sua construção, decisões estratégicas, erros e correções que você foi fazendo ao longo do caminho, os seus aprendizados, os testes que funcionaram e os que não funcionaram, o que você está fazendo agora para chegar no seu próximo nível. Tudo isso deixa a sua marca mais humanizada. E mais do que isso, você cria uma narrativa viva. E quando você mostra a jornada com honestidade, o público não só acompanha o resultado, o público também acompanha todo o processo de evolução. E isso gera proximidade, credibilidade, identificação, expectativa e uma confiança progressiva. E como que você pode utilizar as suas provas de autoridade e validações externas na sua construção? Primeiro, prova social não se trata só de depoimento das pessoas a respeito ali do seu trabalho, do seu curso. Você também pode gerar confiança por meio de validações externas e sinais de competência, como por exemplo, certificações, formações relevantes, experiências acumuladas, histórico profissional anterior, de onde você saiu e onde você chegou, projetos que foram desenvolvidos, os resultados construídos no mercado físico, participações em contextos que reforçam a sua autoridade técnica naquele assunto. Então, se você está migrando do offline para o digital, não comece do zero a sua narrativa. Traga toda a bagagem que você já tem, traga aquilo que você já validou com a sua competência antes. O erro de muitas pessoas é achar que a autoridade no digital, ela só nasce dentro da internet. E não é. A autoridade, ela nasce da soma entre competência, evidência e consistência. E com tudo isso, é importante também que você gere histórico de forma intencional. Se você ainda não tem casos suficientes para apresentar como uma prova social, uma saída inteligente é criar oportunidades para construir esse histórico. Como que você pode fazer isso? Prestando um serviço inicial com um escopo muito bem definido, acompanhar um projeto piloto, gerar uma primeira entrega memorável, pedir recomendações para as pessoas que já trabalhou com você em outros contextos, solicitar o feedback no momento certo, enquanto a experiência ainda está viva na memória da pessoa. Plataformas profissionais também ajudam muito nesse processo de construção desse histórico intencional. As recomendações profissionais bem escritas podem funcionar como um sinal forte daquela confiança que você conquistou com o seu cliente, com os seus mentoreados. O importante aqui é lembrar que prova social séria, ela é construída, ela não é fabricada. E aqui também entra um limite que não pode ser ignorado. Editar o print para parecer maior do que é, ostentar um estilo de vida que não corresponde à sua realidade, criar uma percepção falsa de sucesso para induzir uma compra, tudo isso pode até gerar impacto imediato, mas destrói a sua confiança no longo prazo. E mais do que isso, pode ser entendido como uma publicidade enganosa, pode configurar em manipulação e pode te colocar em uma zona de risco que nenhum negócio sério deveria aceitar. Então, se você ainda está construindo a sua trajetória, não tente parecer pronto. Mostre que você está em construção. Feito da forma certa, isso não enfraquece a sua autoridade. Isso, na verdade, vai ajudar a fortalecer a sua construção de autoridade no digital. Então, se você quer construir autoridade de verdade, pare de se perguntar
como eu faço para parecer maior e comece a se perguntar como eu provo melhor o que já é real, o que já existe. Essa troca de pergunta muda tudo, porque ela tira você desse campo de encenação e coloca você no campo da construção. A autoridade real, ela não depende de um espetáculo, ela depende de clareza, de consistência, evidência e repetição consistente. Um exemplo prático: em vez de publicar só uma frase de efeito sobre um resultado, publique um bastidor com contexto, mostre o problema, mostre a decisão, mostre o raciocínio que foi desenvolvido nisso e apresente os aprendizados ou a métrica mais relevante de todo esse processo. Isso pode parecer menos chamativo para aquelas pessoas que estão buscando só o volume, mas é muito mais forte para as pessoas que estão buscando construir reputação no digital. Então, qual dessas práticas você percebe que falta hoje no mercado digital? Transparência, prova real ou coerência entre o discurso e a prática? Me conta aqui nos comentários. Se existe uma mensagem que eu quero deixar clara neste vídeo, é o seguinte: a promessa, ela pode até chamar a atenção, mas a prova é o que sustenta a sua autoridade no digital. E o mercado digital não precisa de mais pessoas tentando parecer especialista. O mercado precisa de gente comprometida em construir credibilidade de verdade. Então, se você quer crescer no mercado digital de forma sustentável, guarda isso aqui. Não venda milagre, não force a narrativa, não exagere no resultado e não troque consistência por performance. Construa uma comunicação que resista à realidade, porque no fim é isso que diferencia presença digital de autoridade real. Então, se o vídeo de hoje te ajudou a enxergar com mais clareza, se inscreve aqui nesse canal, curte esse vídeo e me conta nos comentários qual a parte que mais mudou a sua visão sobre a construção de autoridade no digital e sobre prova social. E lembre-se, o básico bem feito ainda continua sendo o caminho mais seguro para você construir algo sólido no digital. Agora, se a autoridade não se sustenta em promessa, será que a forma como você está se apresentando hoje, que você está construindo a sua autoridade nas suas redes sociais, já comunica o valor real ou ainda é só uma comunicação de intenção? Porque muita gente não perde autoridade apenas no que promete, perde também na forma como se descreve, como se posiciona, como organiza a própria presença no digital. Então, se você quer continuar essa construção aqui comigo, eu vou recomendar outros 2 vídeos. O que colocar na sua bio para virar autoridade, para você entender como que você pode transformar a sua apresentação em uma mensagem mais clara, estratégica e profissional, e o erro que faz você parecer mais um no digital e como que você pode corrigir isso hoje, para você conseguir identificar o comportamento que dilui a sua presença de valor e começar a ajustar isso imediatamente. E se você quer construir autoridade de verdade, sem atalho, sem ansiedade e com promessa real, continua aqui comigo, porque aqui a gente constrói com base, e base bem feita sustenta o resultado de verdade. Os links dos vídeos e outros materiais importantes vão estar aqui na descrição. Te vejo aqui em um dos próximos vídeos. Até lá!